Já fazem uns bons 10 anos e um passado distante em que o volume de mangá custava só R$10,90 que eu guardo Nossa, é muito bom, né, cara? Que saudade. aqui com muito carinho a minha coleção de Soul Eater, os meus mangás favoritos e que eu fiz parte da turma que acompanhou o final, por scan na época. E eu lembro que o mangá passou por aquele mal que tudo que mangá sofre quando a gente aqui no ocidente vai falar sobre e espera um final fechadinho, né, coerente com cada parte da obra e sem nenhuma ponta solta, como se fosse um crime fazer isso. Mesmo que a gente esteja falando de publicações semanais que duram décadas e é muito difícil que não mudem com o tempo. Você já deve ter reparado como um salva-um, né? Sempre que o negócio estoura e começa a criar essa expectativa de como o final deve ser, nunca parece ser o suficiente. Não foi Bleach não acabou, tá? Bleach não acabou. É aquela coisa. Ainda não acabou. É aquela coisa. Bleach não acabou. Calma, calma. Não querendo defender, mas já defendendo. Finais tendem a ser ruins, sim. E tem problemas. Como eu já falei, em Bleach mesmo, tem muito Quincy, cara. Tem muito Quincy que não precisava ter, saca? E por mais que, beleza, eles estão lá, não vai ter tempo pra todos. Eles vão acabar se atrapalhando, acaba que nem todos eles são relevantes, acaba que eles fazem o pacing ficar pior. Enfim, tem seus problemas sim. Mas, pois é, o final de uma obra assim, gigante, é sempre difícil de trabalhar. Mas ainda não é o final de Bleach, tá? De Soul Eater também tem problema, tá? Nossa, no mangá acho que tem menos problema que no anime, se pá. Porque no anime é um final muito aberto, é um final muito tá ligado? Não explica porra nenhuma. No mangá ele até tenta, mas tem muito problema, cara. Porra. Foi suficiente com Bleach, não foi suficiente com Naruto, mais recentemente com Jujutsu e My Hero Academia, não vai ser o suficiente quando acabar One Piece, até passar tempo suficiente e todo mundo perceber que é uma bobagem deixar de recomendar o mangá por causa de um recorte e de um momento. Um papo especialmente esquisito quando a gente fala sobre Soul Eater, que pra mim forte sempre foi um negócio de improviso que, felizmente, o pessoal tem lembrado cada vez mais, principalmente a versão do anime de 2008, pelo que eu vejo, que não chegou a adaptar o final original do mangá, mas recebe bastante carinho, tem uma nostalgia de hoje em dia. Mas Mano, Soul Eater é muito único, né? É muito bom, mas realmente, tipo... não dá não, mano. Não dá pra não criticar, mano. É muito, é muito difícil de não criticar Soul Eater. O começo de Soul Eater é todo esquisito e eu vejo muita gente falando que o difícil é passar por esse começo. Depois fica descolado e conceitual, mas o começo é raso e com muita... Pô, eu amo o começo do Soul Eater. Caraca, a galera não gosta? Bizarro isso. Mas realmente é um começo meio for fun. Eu não sei, horas tem que considerar tudo como uma coisa só, horas dá pra tirar um pedaço que o cara não gosta. Eu não consigo acompanhar muito bem essa conversa de como as pessoas corrigiriam o anime. Com One Piece tem muito esse tipo de papo também. Isso aqui é ruim, aquilo ali é enrolação, tomara que o live action corrija isso ou aquilo. Eu concordo que é caótico, mas também acredito que tanto quanto é estiloso, assim como o seu sucessor, o Fire Force, Soul Eater é um mangá esperto e rebelde, com um monte de personagem legal e eu pretendo me aprofundar nessa ideia depois do recadinho que o Otávio tem pra vocês. Comenta embaixo se consegue diferenciar de primeira quando sou eu ou o Otávio narrando, são sempre os melhores comentários de alguém que acompanha a gente vai fazer 2 anos e ainda não percebeu, mas fica aí pra assistir que tem tudo a ver com o assunto do vídeo. O mercado de audiovisual está em expansão no Brasil e pra quem, como a gente, gosta bastante e já pensou em trabalhar com isso, mas não tem ideia de tudo numa forma... Soul Eater começa que o primeiro capítulo não é o capítulo 1. Os 3 primeiros capítulos, nenhum deles. É tudo prequel. É tudo prequels. O começo, eu acho muito da hora isso. Porque, tipo, são 3 capítulos, cada um falando um pouquinho sobre cada personagem. E eu acho que isso é essencial. Eu acho que isso seria muito bom se tivesse sido um padrão em outras obras também. Eu acho que isso é legal, cara. Já pensou se tivesse uma prequel do Naruto, uma prequel do Sasuke, uma prequel da Sakura? E depois junto ao capítulo 1, com todos eles lá juntos e tal, e interagindo. Mano, ia ser muito bom, porque primeiro, a gente não tem nenhuma base do passado da Sakura. É nada. O do Sasuke seria bom porque a gente já teria uma base de quem ele é e tudo. Também seria legal. E o do Naruto, bom, a gente já tem. Esse é só o 4º e último do primeiro volume, não são numerados e o título é o nome dos personagens principais desses capítulos, como se fosse uma apresentação dos personagens mesmo. Imagine o trio Naruto, Sasuke e Sakura que a gente costuma ver por aí, com personalidades opostas e conflitantes que precisam aprender a trabalhar juntos, só que são casais dessa vez, 3 vezes um guri e uma guria, com exceção de um deles que, bom, ele tem 2 armas, o que significa que é um trio e não uma dupla. Eu falei, é um pouco caótico, mas vocês já pegam o espírito. Esses times são formados por um artífice que controla uma arma e o... Eu acho que uma coisa que é zoada no anime, acho que o humor o humor de Soul Eater ficou muito ruim no anime. Ficou muito, muito bobo. Ficou pior que o humor do Kubo, tá? Mas no mangá ele é bem mais digerível, assim. Você passa por ele e faz um... legal. Isso, você só continua lendo. No anime é tipo 10 segundos de tentando fazer você rir.
tá ligado? No anime peca um pouco nisso. O outro personagem é a própria arma. Eles literalmente se transformam na arma pro companheiro usar em combate. O título dos 3 primeiros capítulos são referentes aos 3 personagens homens desses times de protagonistas. 2 deles artífices, ainda que o primeiro, Soul, seja a arma, que a Maka, a companheira dele, usa pra lutar. Soul Eater também tem esse lado meio Hellboy, de usar a mitologia de tudo que é canto do mundo, mesmo que em versões estilizadas no lugar. Muito foda, tá? Al Capone, Jack o Estripador, Bruxa de Blair... Ashura. Ashura é um deus, mano. É muito foda isso. Esse é e não é o Jack Estripador que a gente conhece, assim como qualquer outra interpretação dele ao longo da história. Tem Al Capone, Rasputin, e por que eles existem nesse mundo, ou por que eles são assim, não são bem as perguntas certas a fazer, porque até aí o Soul é uma... Porque é um mundo de Halloween, é um mundo de fantasia, esse que é o ponto. Esse é um mundo criado pelo cara de Fire Force, pelo... não vou lembrar o nome dele. Mas pelo protagonista de Fire Force. Então ele é um mundo de fantasia, tá ligado? Esse que é o ponto. Esse que é a graça. A graça é... Eu não lembro qual que é o nome. É Death City, se não me engano. Death City é a cidade principal. E tem várias outras cidades, tipo Itália, tem Egito. Então todos esses lugares têm mitologias muito fortes, muito marcantes. Então, essa é a graça, saca? Esse que é o conceito da parada. Acho que ele ficar se perguntando, tipo, muito dos porquês, não é a proposta de Soul Eater. Soul Eater não é, tipo, uma proposta de, tipo, Shingeki, que tem mistério do porquê que o mundo é daquele jeito. Não. A proposta do Soul Eater é, será que ele vai conseguir virar um Death Sight? O que é um Death Sight? E aí, sabe... A questão da alma, das interações, a ressonância da alma, que é um sistema de poder muito legal, porque envolve intimidade, envolve toda a questão da maturidade, que um não pode ser egoísta, porque senão vai atrapalhar a ressonância do outro. É cinema pra caralho, One Piece não. É cinema pra caralho, Soul Eater, cara. É muito bom. Foi-se, e ele também tem uma forma humana, o que é o jeito do mangá de falar que a aparência não importa aqui. Quer dizer, só a aparência importa por um outro ponto de vista e vai aparecer todo tipo de forma e criatura bizarra no mangá, mas o lance é, não se apeguem demais nisso. O que importa é a alma, o amor, a atitude, o espírito. Se esse mundo bizarro é de alguma forma crível, é porque a gente sente que ele é crível. Nem tudo precisa necessariamente ter uma coerência interna. É uma herança que o David Lynch, por exemplo, deixou pra gente, de que algumas associações, porque não todas, podem muito bem ser feitas de maneira mais livre. Porque... Perfeito. Ótima definição. A premissa básica de Soul Eater é a de que nada faz o menor sentido. A dinâmica é a seguinte, a cada 99 almas que uma arma coleta, devorando elas basicamente, mais uma alma de bruxa, essa arma pode se transformar em uma arma do Dr. Morte. Soul Eater tem essa atitude de estar constantemente não ligando pra nada, ainda que tudo nesse mundo pareça... Death Sight. Tem vários Death Sights. Pensado nos mínimos detalhes, tipo um espelho que pode na verdade ser um telefone. A magia parece que possibilita uma tecnologia toda particular daquele mundo, mas o que significa se tornar uma arma do Dr. Morte? Bom, o que importa é que ela fica ainda mais cool. Isso de virar uma arma do Dr. Morte, na tradução aqui da JBC, e eu espero que o YouTube não me censure por estar repetindo a palavra, é meio que o eu quero me tornar Hokage do mangá, o suposto objetivo pelo qual o personagem toma as atitudes que toma. A direção pra qual a trama vai, avançando alma por alma, é chegar na última e derradeira onde todo o caminho vai ter valido a pena. A menos que o mangá tome um rumo completamente diferente do que tinha pensado anos depois, e isso seja quase que completamente esquecido em algum ponto. Mas em Soul Eater, isso não é um problema. Eu poderia argumentar que isso também não é um problema. É maravilhoso, né? Soul Eater é maravilhoso. Na maioria dos outros casos, mas Soul Eater é meta e se comenta o tempo todo e tudo pode mais pra frente virar só mais uma das piadas do mangá. Na verdade, ele começa exatamente no ponto em que o Soul tá prestes a completar esse ciclo interminável só pra perder tudo e começar de novo do zero. Essas pistas que o Soul Eater dá de que as coisas não são mais do que a gente é capaz de ver. Não tem nenhum simbolismo aqui. A história dá essa volta e continua pelo simples fato de que precisa dessa volta e continuar. Logo no segundo... Tem algum simbolismo sim, pô. No capítulo, o conceito de precisar... Tipo, a Maka é muito acima da média, tá? Tipo, isso já é um simbolismo entre aspas, não, né? Mas é mais uma questão de indicativo de que ela tem muito mais facilidade do que a maioria dos estudantes. Ela já deveria ter feito o Soul virar uma Death Sight. Então ela é uma artesã experiente, tá ligado? Enquanto isso, pessoas como o Black Star ou o Death the Kid, eles são bons por outros motivos, tá ligado? E fica nessa. O Death the Kid não tem tanta experiência, mas ele já é um Shinigami de nascença. Já o Black Star, ele é um assassino ferrado, ótimo com expor a própria alma pra sair do corpo e danificar, ótimo em ataque a curta distância, muito brabo. E a Tsubaki também é uma das melhores armas de todas. O clã dela tem a questão da transformação, né? Muito brabo também. Dá pra falar sobre muita coisa, mano. Dá pra falar sobre... Porra, se eu falar sobre Soul Eater, eu não paro. A questão da Tsubaki ter roubado todas as armas e deixado só uma pro irmão dela é muito bom, muito bom. Coletar 99 almas já ganha um asterisco de, bom, tem algumas almas que valem por 99. Pode ou não dar tanto trabalho assim. Pra vocês entenderem a energia, tem esse personagem aqui, o Black Star, que sim, tem que escrever o nome dele com uma estrelinha no meio, porque assim é mais cool. E uma estrela se apaga toda vez que eu repito essa palavra. Vocês não imaginam o sofrimento que é pra mim. Talvez eu não seja tão cool. Você tem que falar cool, bro! Você não é da quebrada, bro! Você não consegue ser cool, bro! Black Star.
bro. É very cool. É muito legal, cara. É muito maneiro. Eu amo esse estilo zoado que Soul Eater tem de... Isso não é nada legal, cara. Você não é maneiro. Cool assim, não é mesmo? Só que diferente de qualquer outro mangá, ou na verdade é sempre assim e só acontece que o Atsushi Okubo, o autor do mangá, ser do tipo mais honesto do que os outros sobre si mesmo, em Soul Eater, se tu acredita que é Deus, tu definitivamente pode ser Deus. Ou protagonista de um mangá que tu não é o protagonista, um que nunca aprende nada diante da diversidade, e é óbvio que como um bom rebelde ele vai atrás de uma alma forte e não de pegar as outras 99 uma de cada vez. Lógico. Isso a gente deixa pros chatos, menos interessantes e não exatamente meros mortais dos coadjuvantes. Lógico. Aqui nada é definitivo, tudo é inconstante, transformado pelo simples contato com o outro. Black Star é muito brabo, mano. Black Star é muito brabo. Black Star é sensacional. Eu amo esse personagem. Nesse mundo, um ninja pode ser um exibido. E o que a lua, que é tão marcante na série, reflete é esse estado psicológico maluco desses personagens que vivem um mundo onde tudo que a imaginação permitir é possível. Sentimento é literalmente uma força física no mangá. E vocês decidam se eu tô usando a palavra literalmente certa ou errada dessa vez. Eu não me importo, é cool. E aqui qualquer um pode ser qualquer coisa. E como também é comum nesse tipo de história, essa aqui só dá uma desculpa melhor, muitas das figuras em posição superiores de hierarquia ou importância maior soam tão bobos quanto os personagens colegiais da turma. Sim. O Dr. Morte, o Shinigami-sama, que é muito mais cool, é o cara mais boa praça possível e a arma dele, a arma do Dr. Morte, como vocês devem ter associado uma coisa com a outra, é o pai ciumento da Maka, que age como um chorão, que não sabe lidar com a filha, ao mesmo tempo em que a gente sabe se tratar provavelmente de uma das figuras mais perigosas daquela estrutura. A última equipe, que não é uma dupla, é a do Death the Kid, personagem que numa primeira camada é o filhinho mimado do Dr. Morte, um jovem absolutamente perfeito, um perfeccionista, obcecado pela ideia de simetria, cada coisa no seu lugarzinho, ao mesmo tempo que tem essas 3 linhas de um lado só do cabelo pra nos lembrar que se rachar ele é o cara mesmo. O engraçado, uma coisa que eu acabei de perceber, o Kid seria facilmente um Shinigami de Bleach, porque ele ia querer balancear, ele queria manter o equilíbrio. Olha que da hora, olha como se junta com Bleach, né? Como ele ia querer manter o equilíbrio da existência, o equilíbrio da balança e tudo mais, porque ele ia odiar Quincy. Nossa, ele ia odiar muito Quincy, porque, cara, os Quincy's quebram a simetria do mundo e da realidade. Muito da hora isso, muito da hora. O Kid é ótimo também, só que o problema é que ele acaba ficando um pouco repetitivo, e aí, né, é paia. E eu acredito que ele foi muito desperdiçado no final, tá? Tanto no mangá quanto no anime. É bem desperdiçado mesmo. Tipo, no mangá ele tem a cena dele ficando louco, que dura, tipo, muito pouquinho. Muito pouquinho. Ele poderia ser um reflexo do irmão dele. Não sei nem se eu vou falar isso porque é spoiler. Mas poderia, tá ligado? Poderia ter dado ali uma treta interna mais longa, só que não dá, é muito corrido. Menos normal desse mangá. Ele usa 2 armas pra deixar mais simétrico, mas como a gente tá falando de Soul Eater, na forma humana as irmãs Thompson não são nada simétricas. Ser normal é que seria estranho. Quão doentia é essa ideia de perfeição. Soul Eater é exatamente o contrário disso. A busca pela bruxa da Maka e do Soul, que leva eles até o encontro com a Blair, a parte estranha desse começo do mangá, já que todo o resto, como vocês podem ver, é completamente razoável, é, no fim do dia, uma desculpa pro Soul e pra Maka saírem pra conhecer o mundo e aprender a lidar com os problemas deles e dos pais. A motivação pra Maka ser tão dedicada, mesmo sendo tão jovem... Fato interessante, eu acho que eles teriam morrido se eles tivessem achado uma bruxa de verdade, porque as bruxas são muito APs. E se eles não deram cabo nem da Blair direito, cara, tá mais que certo que eles não estavam prontos, não. Eles iam de vala. Se eles fossem atrás da Angela, por exemplo, que é a que o Black Star vai atrás, aí tudo bem. Aí eu acho que eles até teriam chance de ganhar do Mifune. Mas qualquer coisa acima disso, uma Arachne, nossa, esquece. Esquece, eles não ganhariam ali nem ferrando. Tem tudo a ver com a relação conturbada entre o pai e a mãe dela, por exemplo. E conhecerem uns aos outros também, como buscar o One Piece em One Piece. O encontro com a Blair, a tal bruxa que eles tentam pegar no primeiro volume, não deixa de ser uma parte essencial dessa aventura. O encontro com o sexo oposto, numa fase que tu conviveu com ele a vida inteira até ali, sem isso mexer tanto com teus hormônios, até que de repente essas coisas simplesmente começam a aparecer na nossa vida. A bruxa seduz e a gente não consegue tirar os olhos dela, e eles brigam por causa disso, e sim, eu posso estar indo um pouco demais pra justificar a safadeza em Soul Eater, e eu nem acho que é o melhor que o mangá tem a oferecer, mas o fato de que eles sempre acham um jeito de comentar sobre isso de alguma forma faz o dia pra mim. O Okubo é dos honestos, afinal. O Fire Force ele vai longe na reflexão sobre esse tipo de cena apelativa e... Mas, cara, realmente, tipo, eu acho que ele até fala pouco disso, se comparado ao que poderia ser falado, tá? Porque, assim, é um mangá sobre intimidade. É um mangá sobre intimidade entre 2 pessoas. É um mangá sobre a intimidade de um homem e de uma mulher, que é o Soul e a Maka. Não, eles não são um casal oficial, tá? Não são um casal oficialmente. Mas, cara, imagina só. Se fosse um casal, eles seriam muito mais fortes, porque a intimidade deles seria outra. Então, levando em consideração que se eles tivessem mais, vamos dizer assim, uma relação mais profunda, se é que vocês me entendem, com certeza eles teriam uma compatibilidade de alma melhor. E essa é a proposta do sistema de poder mesmo. Tipo, se você conhece tão bem o outro, e o outro conhece bem você, vocês vão ser um par muito forte no mundo de Soul Eater. E realmente, qual o objetivo da live? Trocar ideia, ver mangás e animes,
fazer dinheiro e trazer diversão pra família. Eu acho que é isso. Acho que esses são os objetivos da live. Agora estamos falando sobre... Qual que é o nome? Sobre Fire Force e Soul Eater. Esse tipo de personagem. Mas já vai ter uma live de Naruto, tá? Só pra deixar claro. Eu vou terminar de ver os reacts que mandaram. E depois eu vou abrir uma live de tier list de aberturas de Naruto. Mas Soul Eater não fica tão pra trás assim. Nesses 3 capítulos todos voltam a estaca zero da caça às almas, e só no último capítulo do volume, finalmente o capítulo 1, eles se juntam no que pode ser um arco de escola, ou treinamento, ou qualquer outra coisa que o mangá quiser ser. Nada que a gente não tenha visto antes, até em algum ponto se tornar algo que a gente nunca viu antes, e é muito essa a pira com o autor pra mim. Ele fala demais, parece que não consegue ficar quieto, como um certo personagem ali ilustra muito bem, e onde ninguém se daria o trabalho de explicar, ele vai lá e dá uma desculpa. Claramente esfarrapada, claro, mas exatamente na parte onde ninguém pensaria demais, ele não vai calar a boca. Vai fazer questão de encarar aquilo, e entre outras coisas, o fato de que tudo não passa de uma grande mentira. E exatamente por isso que é tão difícil ser íntimo da Excalibur. Primeiro, ela não é humana. É muito difícil de você ter intimidade com isso aqui. Segundo, é extremamente chato e ela não quer intimidade, ela só é ela. Ela é tão forte e é muito difícil de você se conectar a ela, porque não é uma via de mão dupla. Por isso que a Excalibur é um personagem tão OP e tão difícil de ter parceiro em Soul Eater. Pra você ser um bom parceiro da Excalibur, você tem que ser 100% devoto a ela. Senão, não dá. Simplesmente não dá. Não dura. Ou não dura ou não funciona. Tira dessas coisas de gênero e simbolismo. O mangá vira esse encontro no bar. Salve, Marcos BR. Hack pra mim é um recurso de roteiro, mas como é usado que me deixa incomodado. Eu já não sei, eu não vi muito não. Depois do expediente, como essas páginas extras que tem no final do volume, uma brincadeira do autor com o editor e os assistentes. Um lugar onde os desajustados e quem tá cansado desse mundo se encontram, onde ninguém julga ninguém e o cara não pular cerca é a maior das virtudes. Eu tô falando. E aqueles personagens... Não, pô, tipo... É uma virtude. De fato, tipo, não trair é uma virtude. Ser fiel é uma virtude. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Desde o começo eles já são bons o suficientes na maioria das coisas, mas também são péssimos alunos, teimosos, egocêntricos e megalomaníacos. O volume termina com a primeira parte da aula de recuperação, onde aos poucos essa normalidade da escola, de uma história que a gente parece que conhece, vai sendo tocada pelo mistério e pelo sobrenatural, como o boato de que um professor antigo morreu. Daí vai ter esse personagem do zumbi do professor, que antes de ser um zumbi ele sempre cumprimentava as pessoas, vivia apressado o tempo inteiro e sempre começava a aula no horário, mas agora ele se libertou de tudo isso. Agora que ele virou um zumbi, muita coisa deixou de ser importante. Como ele diz, os jovens precisam se libertar desse medo. E talvez seja sobre isso todo esse começo esquisito de Soul Eater, sobre ser bom se desapegar às vezes. Nesses últimos meses eu tive pelo menos 5 roteiros abertos, um sobre Pokémon e Shin Megami, outro sobre Hunter x Hunter, outro sobre Round 6, sem contar as listas de fim de ano que eu passei semanas escrevendo e agora já nem sei se ainda faz qualquer sentido lançar. Roteiros que vão ficando maiores e mais ambiciosos num ponto em que simplesmente acabam ficando presos no papel. Uma semana depois, na rede social, parece que já é tarde demais para participar de qualquer discussão. Daí que eu acabei lendo Soul Eater e foi uma baita fonte de inspiração para trazer aqui para vocês e também sugeri que tirem um tempo para descansar também, para não pensarem demais às vezes. Se não do trabalho, disso a gente nunca consegue, talvez do Twitter ou do Instagram, e eu sei que da minha posição pode soar um pouco contraproducente dizer pra vocês darem um tempo dessa loucura quando eu mesmo vivo de compartilhar o que eu sinto aqui pra vocês, mas não tem coisa mais difícil do que acompanhar essas tendências que na internet parecem mudar o tempo inteiro. E chega uma hora que a gente só não tem mais esse fôlego e precisa processar uma coisa de cada vez. O que importa é a alma, não a aparência, e como tá a nossa vivendo nesse tédio constante entre uma obrigação e outra. O Narras fez vídeo de Soul Eater? Caraca, que legal. Não vi não. Mais do que isso, precisando registrar tudo pra provar alguma coisa hoje em dia. Toda essa normalidade é estranha. Boa noite, irmão. São 3 da tarde. Boa tarde, mano. E aí vem muito da nossa fascinação com personagens incontroláveis e imprevisíveis como esses que a gente vê em Soul Eater, que parecem guiados pelos próprios desejos, sem seguir nenhuma norma. Meu nome é Henrique, fica a dica aí do mangá de Soul Eater, que recentemente a JBC voltou a publicar aqui no Brasil, nessa edição nova e muito mais parruda que a anterior, e vira e mexe tá com desconto lá no grupo de promoções do Quadro em Branco. Isso é o mais próximo de uma desculpa que eu encontrei pra puxar de repente um mangá de 2003 pra trazer aqui pro canal, mas eu acho que quem já acompanha o Quadro em Branco há mais tempo tá acostumado com isso. O link vai estar aqui embaixo na descrição pra quem quiser comprar essa nova edição com desconto, seguido tá bem barata mesmo, lembrando que isso dá uma forcinha bem importante aqui pro canal também. E vale dizer, só pra quem é fã mesmo chegou até aqui, que esse vídeo faz parte de um lançamento duplo. Juntamente com ele eu tô lançando outro daqueles... Aí eu já não me importo mais não. Mas legal, cara. Bem da hora. Bem da hora. Precisava mesmo. Soul Eater é sempre bom de falar. E é isso aí.